Olá, amigos da TV Com, estamos de volta para mais uma edição do programa CDL TV, o programa do projeto de comunicação da Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, CDL Santos Praia, como a gente sempre afirma, debatendo e repercutindo temas de interesse da comunidade. A responsabilidade social é uma das marcas da CDL e hoje a responsabilidade ambiental, a sustentabilidade vão estar em pauta, até por conta do acidente que houve com danos ambientais consideráveis por causa do incêndio dos tanques da Ultracargo. E para tanto vamos debater no programa de hoje com o presidente do Instituto Ecofaxina, o William Rodrigues Chepes, que vai estar conosco ao longo do programa. E ao meu lado também, comentarista e presidente da CDL, Nicolau Obeide. Hoje edição gravada, feriado de Tiradentes, 21 de abril, portanto você pode participar, sim, não repercutiremos as perguntas hoje, porém você pode mandar, vai ficar registrada a sua mensagem aqui pelo WhatsApp e depois enviaremos para o nosso convidado para respostas posteriores. Agora eu cumprimento aqui o William. William, muito obrigado por ter vindo. Obrigado a vocês, um prazer estar aqui, poder trocar essa ideia. Ok, William, você veio aqui no meio de um turbilhão, né, porque a Ecofaxina foi muito procurada agora, né? Graças ao trabalho que vocês fazem aqui na Baixada Santista e um acidente que assustou a todos, né? Mas para vocês talvez não seja tanta surpresa assim. Foi uma coisa que a gente já estava prevendo, mas assustou pela quantidade de organismos mortos, né? E a variedade, a diversidade de espécies, uma coisa assim que nunca a gente tinha visto, nem os pescadores também que atuam aqui no História de Santos ficaram impressionados também com a mortandade, né? Uhum. O Nicolau, prazer ter você com a gente novamente, né? Hoje é uma edição gravada, mas como eu disse aqui, as pessoas podem participar posteriormente, a nossa produção vai encaminhar as respostas, mas nós já falamos muito do incêndio, do combate ao incêndio, né? da parte das autoridades, enfim, entidades envolvidas, mas agora o representante do terceiro setor que está preocupado com os efeitos, não sei se a médio ou longo prazo, que ainda vamos ter por aqui, né? É sempre importante repercutir tudo isso. Bom, boa noite aos nossos telespectadores. Uhum. Boa noite, William. Boa noite, Zé. Hoje, 21 de abril, né? Dia do mártir da independência. E realmente o William faz um trabalho aí também de recuperação da nossa natureza, de todo o planeta. Realmente trabalho, além de ser um trabalho muito eficaz, né? Muito eficiente, é um trabalho muito bonito. Eu acho que realmente quem trabalha para preservar realmente a natureza é uma pessoa de bem. Eu acho que, principalmente, que nem pessoas que gostam de animais, eu também acho pessoas que gostam da natureza, pessoas de bem. Eu acho que realmente o acidente nós já falamos, eu acho que a mídia toda já falou tudo que tinha que falar a respeito do incêndio da Ultracargo. Eu acho que a multa aí, né, que foi aplicada à Ultracargo, que até tem desconhecimento de como é que eles avaliam isso. Mas aí as consequências... 22 milhões e meio, né? 22 milhões e meio é o valor. Falaram em 50 milhões, agora hoje parece que eu ouvi falar daqui a CETESB, né? Foi em 22 milhões e meio. Eu não sei se isso, o William está aí, ele pode nos informar melhor se o que realmente ocasionou, se é muito mais do que essa multa que vai ser usada, né, para recuperar o meio ambiente, ou se as consequências disso vão perdurar, né, vamos falar assim, por anos e anos a fio. Essa multa de 22 milhões e meio foi expedida pela CETESB, né? Então é uma multa que vai ser paga à CETESB. Então a gente não sabe se esse dinheiro, onde ele vai ser aplicado, como vai ser aplicado. Eu acho que naturalmente deveria ser aplicado para recuperação, né, do pátio ali industrial, né, dos danos causados, né? Acredito eu, né? Aquela região do porto ali que armazena essas substâncias, a gente entende que deveria passar por uma vistoria, né, que aquilo fosse adequado melhor ao tipo de material que é armazenado ali, que tem uma periculosidade muito grande. Então... Essas imagens aí, o pessoal está fazendo um trabalho de medição já após o incêndio, aí a mortandade dos peixes, né? Ajuda a identificar o pessoal de casa, o trabalho que a gente trouxe aí da internet da nossa produção. Foram 8 toneladas, né? 8 toneladas, olha só. Eles retiraram em torno de 9 toneladas
de peixe. E ainda está morrendo mais peixe? Então, agora a gente não está mais identificando. Essas imagens são ali próximo ao Rio Casqueiro. Uma quantidade enorme assim, de peixes. Tem lixo ali também, bastante, né? Muito lixo também. Tudo é importante, mas essa mortalidade dos peixes afetou demais o meio ambiente e também a vida dos pescadores artesanais, né? Sim. E pelo tamanho dos peixes, não sei dele, se eu estou errado, você por favor me corrija. Pelo tamanho que eu pude identificar que eu vi dos peixes, são peixes ainda em fase de crescimento. Ou seja, isso vai refletir numa criação futura, numa quantidade futura de peixe que poderá ter para abastecer até a gente viu filhotinho de tudo, de tainha, linguado, curvina, até mero. A gente viu que é um peixe que está, juvenil, né? Que está em recuperação, né? Ele está na lista de animais ameaçados de extinção. O robalo flecha também é um animal que está ameaçado. Então vimos assim, em todos os tamanhos também. Então desde o juvenil, alevino, até o indivíduo adulto em determinadas espécies. A gente viu moreias enormes, animais até que a gente não tinha ainda se deparado no História de Santos, a gente viu morto, infelizmente, né? E para os pescadores foi uma coisa que... E você sabe me dizer se vai ter algum defenso em relação à pesca? Então, o pessoal está orientando a gente também, né? Logo em seguida do incêndio, logo na quinta-feira, no período da tarde, já começaram a surgir animais agonizando, né? Na flor da água, na superfície. E os pescadores aproveitaram para recolher esses animais. Muito desses animais foi recolhido pelos pescadores e eles começaram a colocar em freezers para vender. Comercializar isso. Porque grande parte vai para São Paulo. Né? Não pode, né? E aí a gente alertou para que não compre, não comercializasse e não consumisse. Houve até antes da gente falar pessoas que tentaram ainda preparar o peixe no fim da tarde, falaram que tentaram comer e não conseguiram, pelo gosto que já estava na carne. E o que causou, né? Claro, a poluição, né? Os próprios combustíveis que vazaram, espuma utilizada, temperatura da água influenciou também. Comenta um pouquinho sobre isso. Existe alguns relatos da CETESB de que a água aumentou a temperatura, que isso também prejudicou a oxigenação da água. A própria espuma, ela é uma espuma que retira o oxigênio. Essa espuma, ela é um retardante, né, para fogo, né? Então ela... Sim, ela já a função da espuma de retirar o oxigênio já vai em cima do incêndio, não é isso? E aí ela já realmente vai acontecer isso no mar também. Que vai matar os peixes, não é isso? Então foi uma gororoba, né, que foi para o mar. Na verdade foi uma mistura de combustíveis com subprodutos aí da queima desses combustíveis também, substâncias tóxicas, né? Mais essa espuma, que a gente também não sabe a composição química dela, nem essa outra que veio da Alemanha, o tal do Cold Fire, né? Que com certeza não deve ser alguma coisa muito boa para a natureza, né? Não é eco-friendly, né? Com certeza. Agora, danos dessa monta, danos ambientais, já da mortandade dos peixes, depois a gente vai debater as outras questões, né? Mas 8 toneladas foram? 8 toneladas de peixe? Falaram que em torno de 8 a 9 toneladas. Você não tem nenhum dado exato assim, né? Mas, claro, você também se alimenta de outras fontes de números e tal. Eu não me lembro, Nicolau e William, de algo dessa monta, né? Um dano com essas proporções em termos de mortandade de peixe, não só peixe, outros animais também do ecossistema que acabaram morrendo, que você pode comentar também depois. Mas você já acompanhou algo com esses precedentes assim? Não. Nem os pescadores lá, né? A gente conversou com muitos pescadores que estão aí já há 70 anos praticando a pesca artesanal e falaram que nunca se depararam com uma quantidade tão grande de animais aí mortos, né? Então foi um choque, até porque era domingo de Páscoa. Então, para a gente também, para os pescadores que são mais, né, religiosos. É o Natal deles na venda, né, no comércio. Então, foi um domingo de Páscoa assim, que ficou marcado para os pescadores, para a gente também. Verdade. E, na verdade, a gente nem sabe estimar a quantidade de animais, porque muitos deles, a parte de crustáceos, né, cirídeos, os moluscos também, bivalves, né, marisco, ostras, mas os crustáceos... o siri, o caranguejo, o camarão, esses organismos eles não ficaram flutuando, eles morreram e ficaram no fundo, né?
Então é uma parte que você não vê. Não vê. Então, o siris tem uma maior resistência também a poluentes, então a gente só começou a ver siri morto na segunda-feira. Mas os peixes começaram a morrer já na Começou quinta-feira. numa quinta-feira, a mortandade dos peixes já começou Eles imediatamente. necessitam mais do Exatamente. oxigênio, né, do que os peixes Sim. necessitam mais. E o siri ele também tem uma capacidade de aguentar mais a poluição. E no caso os pássaros também, que servem desses peixes, com certeza, né? Tiveram O impacto esquisito também. é que no dia assim que a gente foi, que a gente viu aquele monte de peixe morto, os urubus, as garças, as aves que frequentam aqui a história de Santos, elas estavam todas nos galhos, só olhando. Parecendo natureza é que sábia, né? parecendo que estavam Eles vendo sabem, uma né? coisa normal, porque aqueles animais eles estão acostumados a caçar e sabe do comportamento dos peixes, né? Então parecia que eles estavam vendo alguma coisa que estava normal e que para eles já estavam falando, nem a gente não consome. Então, agora, William, claro, nós vimos imagens aí, são impressionantes mesmo. Todo mundo ficou impactado com isso, né? Mas é um cenário desolador, cara. O que um ambientalista sente nesse momento? Sensação de impotência, É triste. de revolta. Ainda mais Como pra é que foi gente, lá né? a reação da sua e da sua equipe lá de trabalho? Para a gente que vem trabalhando aí essa questão da conservação dos mangues, né, a não poluição desse ecossistema, foi triste, né? desolador, né? Porque foram muitos animais mortos e como biólogo, né, a gente sente muito. E já a questão da poluição, a gente já fica muito triste de ver todo dia a quantidade enorme de plástico, né, esgoto que é lançado no estuário. E os animais sofrem diariamente com isso, mas essa foi para a gota d'água, assim. Então é uma poluição que foi pontual, mas que os organismos já vêm sofrendo, né, esses impactos diariamente, né, de poluição. Eu acho que para quem... Vocês ajudaram na limpeza, né? Então, na dos verdade, peixes, nas no domingo a gente estava lá para uma ação voluntária com pescadores. Ação voluntária de limpeza do manguezal. Tirar o plástico, né? Que causa muitos impactos ali. Garrafas com a PET, fauna. né? Garrafa PET, sacolas, né? Tudo Isso aí que- vem isso aí normalmente ele surge ali naquela região que ele vem de lixo, né? São resíduos provenientes principalmente de comunidade de palafita, né? Que eles jogam lixo, né? Que Uma eles falta de acabam educação, jogando esse lixo. orientação. A comunidade de palafita não tem coleta de esgoto nem de lixo, né? Então o morador ele tem que sair da sua casa e levar o lixo até uma área urbanizada onde passe o caminhão da Terracom. E a maioria deles jogam A maioria joga pela janela, assim como o resto de comida, óleo de cozinha, produtos químicos, o sabão que está na máquina de lavar também vai. Tudo que é gerado dentro do lar de efluente e resíduos sólidos vai para o mangue. Eu tive uma vez entregando um material de informática que eu vendo na Pouca Farinha, né? Que lá é Vila dos Pescadores, né? Que eles chamam. Ali é Santa Cruz dos Navegantes. Santa Cruz dos Navegantes. E ali a mulher me mostrando a casa, não, porque eu construí a casa e tal, aí fiz até banheiro no quarto. Aí o interessante é que você olha assim, o ralo, toda a parte de encanamento que deveria ser, pia de cozinha, tudo como se fosse uma casa normal. Só que você olha os ralos, olha é tudo para dentro do mar. Então eles jogam tudo para dentro, até o vaso sanitário é para dentro do mar. Então realmente todo aquele material vai direto para o mar e ali cria, né, uma poluição severa. porque uma pessoa, às vezes você pode ver numa região tudo bem, mas aí numa comunidade realmente a quantidade é muito grande. Sim. Eu acho que... E aí o que você culpa em relação a isso? A falta de investimento do poder público? Orientação, educação, o que você analisa em relação a isso? Ok, William, você me dá um tempinho, a gente está em cima do reloginho do break, Nicolau. Retoma a pergunta, o William responde, o William que é presidente do Instituto, diretor-presidente do Instituto Ecofaxina, responde daqui a pouquinho no CDL TV. Não saia daí. Os anos 50 foram uma época de enorme efervescência. A fundação do primeiro CDL no Rio de Janeiro foi o embrião, que acabou vingando e deu início ao grandioso movimento lojista. Em meados da década de 60, num destes almoços dos lojistas no Rio de Janeiro, surgiu a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas.
que teve como seu primeiro nome Clube de Diretores Lojistas do Brasil. Na mesma época, os clubes municipais começaram a proliferar-se nas principais capitais. O sistema CNDL é constituído pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, as FCDLs nos estados e na esfera municipal pelas CDLs. Em 1996, os clubes de diretores lojistas passaram a ser denominados Câmaras de Dirigentes Lojistas. Podemos destacar algumas bandeiras de luta da CNDL. A reforma tributária, a reforma trabalhista, o não à redução da jornada de trabalho, a regulamentação dos shoppings, a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa e a idealização da Frente Parlamentar Mista do Comércio Varejista. Não podemos citar as lutas da categoria sem passar pelas mais recentes conquistas. A unificação da operação em um único terminal de todas as bandeiras de venda a crédito e débito e as alterações realizadas na nova lei do inquilinato. Já o SPC Brasil disponibiliza diversos serviços para os lojistas. As famílias de produtos SPC Brasil oferecem soluções para auxiliar o associado na concessão de crédito com segurança, transformando o serviço de proteção ao crédito em um provedor de soluções para o comércio. Um futuro onde a tecnologia da informação, a competitividade e o desenvolvimento sustentável serão cada vez mais partes da CNDL, das FCDLs e CDLs. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Muito bem, com o programa CDL TV, estamos aqui debatendo questões ambientais relacionadas à Baixada Santista, principalmente as consequências do incêndio, o grande incêndio, dos maiores do mundo que aconteceu na Lemoa, em Santos, o incêndio nos tanques da Ultracargo de armazenamento de combustível, e nosso convidado de hoje está muito envolvido na questão dessa repercussão, dessas consequências ambientais muito sérias que nós estamos vivenciando aqui na Baixada Santista. Por algum tempo vamos vivenciar também. É o William Rodrigues Scheps, diretor-presidente do Instituto Ecofaxina, e também conosco o Nicolau Albeide, comentarista fixo do programa, e também presidente da CDL Santos Praia, que tem esse projeto de comunicação, pelo qual a gente agradece a audiência de toda semana, toda terça, com reprise aos sábados, das 19 às 20 horas. Nicolau, por favor, refaça a pergunta, até os telespectadores que estão sintonizando agora, para o William poder responder. Então, eu vou até ampliar a pergunta, né? Você começou pela Vila Gilda, né, que nós conversamos anteriormente, e várias outras comunidades também, palafitas, né, como nós temos aí a Vila dos Pescadores, nós temos a Vila Jardim São Manuel, Pouca Farinha, São Manuel. Então, você faz um trabalho de conscientização, que você vinha me falando. E o poder público, em relação a isso, você percebe alguma orientação, alguma reeducação? Ou simplesmente os políticos vão lá só na época de eleição para buscar votos? Ali é uma região que já não se fala mais nisso, né? Nessa parte de conservação, porque acho que até os políticos acham que aquilo não tem jeito. Então, só uma parte, né? A situação da Vila Gilda é muito semelhante a várias outras áreas aqui na região também, né? Quando você fala da Vila Gilda, você está falando de uma situação social que é mais ampla. Sim. Então, por favor, prossiga. A história toda, né? Todos os municípios que compõem a história de Santos têm favelas de palafitas, né? São Vicente, Praia Grande, Cubatão, isso devido a nós sermos cidades litorâneas, né? Sim. Temos muitos mangues, né? E temos o mar, né? Porque, inclusive, se você olhar ali do outro lado, onde tem a Rua Japão, lá em São Vicente, do outro lado, que seria da Ponte Pênsil, né, o lado oposto da Ponte Pênsil,
Ali, em qualquer local do mundo, seria uma área super preservada e seria uma área turística de lazer. E aí, ao contrário, nós vamos lá, olhamos aquela área ali, é uma área totalmente degradada, com palafitas, com comunidades pobres, né, carentes. E realmente a gente escuta aí os políticos falando, fazendo eco aí, né, dizendo que nós fazemos isso, investimos tantos, investimos isso, investimos... E nada acontece. Então, eu acho que melhor do que você para falar realmente como é que está a situação, acho que realmente não tem. Acho que você que vê isso, né, Afim? A gente já tem um contato, uma proximidade com essas comunidades já há bastante tempo. E são comunidades que é difícil você fazer a contenção, né? Então, quem geralmente trabalha nessa área de contenção dentro da prefeitura é a Defesa Civil. Não existe um órgão da prefeitura que faça esse trabalho. Não é a SEMAN, que deveria ser, ao nosso modo de ver a coisa. A SEMAN, ela tem a responsabilidade por ser uma área de preservação permanente, que é o manguezal, né? Um ser humano, ele produz, me corrija se eu estiver errado, um quilo de lixo por dia, não é isso? Isso. Em torno de 1 quilo de lixo por dia. Quantos tem ali naquela comunidade que jogam lixo dentro do mar? É muito lixo. A gente calcula aí que no estuário inteiro de Santos receba em torno de 10 toneladas por dia de resíduos. Nossa, é um absurdo. Absurdo. Mas nesse contexto também a gente tem muita coisa a desenvolver, é um discurso difícil diante de tantas carências dessas comunidades, né? Principalmente da educação, que é a base de tudo, a falta do acesso à educação, não digo nem a má educação no sentido que a gente usa no dia a dia, o cara é mal educado, não, é de não ter mesmo, né? Não ter esse atendimento, esse acesso à educação, só para complementar. Mas você chegou lá pelas mãos do Fabião, te apresentou uma líder comunitária que tem um pensamento que acabou te motivando a seguir em frente, né? Que é a Neia, é isso? Dona Neia? Dona Neia. Na época o Fabião me levou lá, eu era recém-chegado aqui na cidade e via aquela quantidade enorme de lixo na praia, trator passando de manhã para retirar lixo. Porque se você ficar uma semana sem passar trator nas praias de Santos, você falou que são faz corrida com obstáculo na praia, né? Então, eu fiquei impressionado, de onde vem tanto lixo, né? E a gente começou a promover ações na praia. E o Fabião chegou para mim e falou, pô, bicho, você tem que, aquele jeito dele, né? Não, chega aí, você tem que conhecer a comunidade que você vai ver de onde que vem, né? Aí me levou, aí que eu vi que Santos tem os morros, que do outro lado tem uma outra cidade, né? Porque é uma outra realidade, a Zona Noroeste. A gente trabalha com voluntários que vêm de várias regiões e quando chega na Zona Noroeste, as pessoas falam, pô, e que horas a gente volta para Santos? Porque parece uma outra cidade, né? Você, para quem não conhece, vai a primeira vez e está acostumado com Santos, o Jardim da Praia, é fato, né? Mesmo. Então, é fato. Até pessoas de Santos não enxergam esses lugares como parte da cidade. E a gente não pode pensar assim, né? De maneira nenhuma. E muito pelo contrário, é uma região que está muito próxima aos mangues, que é o ecossistema principal da nossa região. Não é o Jardim da Praia, jardim não é ecossistema. Ecossistema artificial, foi plantado, né? Não é natureza. Os canais são artificiais, então o que a gente tem de ecossistema mesmo, que precisa ser preservado, são os manguezais, que estão ali próximo à Zona Noroeste. E onde existem essas invasões, né, essas palafitas que invadem e que não há o controle disso. Agora, com os Santos Novos Tempos, eles prevêem a retirada parcial, gradual dessas famílias. Eu acho que, além disso, deveria haver um alerta também da prefeitura, principalmente nessas comunidades, para que as pessoas evitassem consumir organismos de lá. Havendo incêndio. Eu, por exemplo, eu adoro caranguejo. Você acha que eu não devo comer então o caranguejo? Você tem que saber muito bem de onde ele veio. Então, mexilhão, ostra. Então, isso tem no estuário todo. E os filtrantes, né, o mexilhão, a ostra, eles são organismos que filtram a água. Estão filtrando a água e bioacumulam muita coisa. São incrustados em paredes, em rochas, em concreto. Então, quanto mais esgoto, matéria orgânica, em determinada concentração, eles vão se proliferar e mais junto com aquela matéria orgânica tem poluentes também.
Então a gente alerta as pessoas que vivem nessas regiões para que evite o consumo daqueles organismos capturados A doença lá. causada é silenciosa, né, William? Sim. Ela ataca diretamente o fígado. Às vezes a pessoa acha que é um mal imediato que vai causar. Sim. Não é um mal imediato. A pessoa às vezes come, não sente nada, fala, tudo bem. Pode ter elementos A gente até os cancerígenos, elementos eles vão atacando o fígado. Mas as pessoas acham que você cozinhou, fritou, tá bom, passou mal, não passou mal, o gosto estava legal, então... Inclusive eles falam, tem espécie que tem gosto ruim, tem espécie que tem gosto bom, depende da espécie. Mas é um problema assim que é durante o ano todo. Então deveria existir alguma frente da prefeitura informando isso. Até eu não consumo nada. Eu como uma pessoa que estou sabendo da poluição, do nível de poluição desse estuário, eu não capturo e nem consumo absolutamente nada daqui. Então eu acho até para o cara que está ali no beck do pescador, porque pode ter peixe que viveu a fase inteira dele de juvenil na parte interna do estuário em águas poluídas e foi para lá quando estava adulto. E que a hora que ele já estava num estágio de desenvolvimento mais avançado, estava ali próximo ao beck do pescador e esse pescador capturou aquele peixe e comeu. Então assim, o que eu enxergo é que em estuários, em rios poluídos de primeiro mundo, Estados Unidos, Europa, que existem casos de rios poluídos também nesses países de primeiro mundo, lá existem placas, avisos, captura e consumo por risco próprio. Isso não é uma vergonha para a administração pública lá. Isso é um dever da administração pública e eles se veem, o munícipe que vê que uma prefeitura se importa e está alertando, ela reconhece que ali existe um governante preocupado com a saúde do povo. Então, aqui no nosso estuário, eu acho que, pelo menos em determinadas áreas, deveriam haver alertas, e principalmente para essas comunidades. Porque, como você disse, são doenças que vão vir aí em 10, 15 anos, né? Problemas, a gente vê muitas pessoas nessas regiões com problemas endócrinos, né? Relacionados à puberdade também das crianças. Então, atuam muito nessa parte de hormonal. É muito sério. Né? E o câncer também, que tem muitas dessas substâncias que também fígado, são cancerígenas. O fígado é complicado, né? Ataca diretamente, que é o filtro do nosso organismo, não é isso? Sistema nervoso, tem muito metal pesado. Ali nessa região do dique da Vila Gilda tem o lixão Sabaiatuba, que funcionou por muito tempo lá. Então, até hoje, isso lixivia chorume, né? Naquela região. A gente fez um estudo agora que ele é inédito, não existia estudos sobre poluição do sedimento naquela região e apontou níveis altos de metais pesados. Então, eu acredito que aquelas pessoas que consumam regularmente aqueles alimentos dali, e agora com a dragagem do Rio São Jorge também, que está dragando aquilo e disponibilizando poluentes que estavam naquele sedimento de novo naquelas águas. Aprofundados, né? Eles levantam os poluentes. Né? O poluente que já estava armazenado no sedimento acaba sendo disponibilizado de novo na coluna d'água. Então, e o pessoal jogando tarrafa do lado da draga. Então é coisa que as pessoas não têm essa percepção, né? Não tem. De causa e efeito. Né? Que isso ele é mais complicado. Você contamina o meio ambiente, você está se envenenando também. É uma cadeia que não dá, que você tem que romper, mas é difícil. Agora, William e Nicolau, o nome do Instituto Ecofaxina, da organização não governamental, que é comandada pelo William e também tocada por uma equipe, que a gente vai falar mais disso também.